Fala pessoal da torcida Tricolor, começando mais um vídeo do canal. Sou o Tricolor 1935. Bom, vamos falar aí do São Paulo, né? O São Paulo que hoje foi enfrentar o time do Vasco em São Januário, pela 16ª rodada, né? O São Paulo aí que vem embalado, né? De 5 vitórias seguidas, né? E é o melhor aí time pós-Copa América, né? O São Paulo embalado. E infelizmente hoje perdemos a partida, né? 2-0 pro Vasco. Bom, antes de falar de qualquer coisa sobre o resultado, a gente precisa falar como é que foi o jogo, né? O porquê desse resultado ter acontecido. Claramente que a gente não pode tirar os méritos do Vasco, mas a gente tem que colocar na conta assim do Daronco, da arbitragem péssima hoje e que tem sido assim principalmente com o São Paulo, né? Claramente que para muitos times aí acabam sofrendo, sim, não só o São Paulo, mas é impressionante aí quando o São Paulo tem a necessidade aí de um resultado, as coisas acontecem contra, né? Então a gente precisa relembrar algumas coisas aí e, claro, não colocar só na conta do árbitro também. A gente tem que colocar também que o São Paulo não fez uma boa partida, mas claramente que a expulsão do Raniel ela acabou prejudicando o time do São Paulo e o São Paulo hoje não conseguiu sair com o resultado esperado, que se fosse a vitória, ou ao menos um empate, né? Já não seria tão ruim. Bom, o Cuca começou a escalação, né? Novamente, não foi o mesmo time que enfrentou o Atlético Paranaense e nem tinha sido o que tinha enfrentado o Ceará. O São Paulo não consegue repetir um time já há muito tempo, né? Sempre tem alguém no departamento, que vem sendo um problema que o time do São Paulo vem tendo. A cada semana, a cada rodada que passa, acontece de alguém se machucar, alguém se fratura no treino, durante a partida, alguém fica gripado, enfim, acontece um monte de coisa, né? Então o departamento de São Paulo vem sendo muito questionado. Então o Cuca entrou hoje com o Thiago Volpe, Anderson Martins, Arboleda, o Anderson Martins novamente jogando aí no lugar do Bruno Alves, Juan Fran no lado direito, lado esquerdo Léo Pelé, que substituiu o Reinaldo, Lisiero, Tietê, Daniel Alves, do lado direito o Antony, do lado esquerdo o Everton e lá na frente centralizado o Raniel. Bom, o jogo começou daquele jeito que a gente imaginava, né? O time da casa pressionando o time do São Paulo, o Vasco veio com uma proposta de marcar a saída de bola do São Paulo e o São Paulo já nos primeiros minutos já demonstrou alguns sintomas de nervosismo, de erro de passe ali, principalmente com o Anderson Martins, né? Não estava tendo uma boa saída pelo lado direito com o Juan Fran. O Léo Pelé tentou descer um pouquinho mais no primeiro tempo, né? Lá pelo lado esquerdo, mas também não conseguiu criar absolutamente nada, né? As laterais do São Paulo hoje, infelizmente, muito fraca, não conseguiram apoiar da maneira que vinham apoiando, né? Reinaldo hoje fez muita falta, né? Reinaldo hoje fez muita falta, né? A gente critica muito o Reinaldo aí, que ele não vinha jogando bem, não estava tendo postura, reclamando muito dentro de campo, mas melhorou muito, né? E com essa ascensão que o São Paulo teve, é um dos jogadores aí que fez muita falta hoje, ali pelo lado esquerdo, né? Um jogador de mais presença, né? E, enfim, que tem mais recursos que o próprio Léo Pelé, que é muito fraco. Hoje, mais uma vez, não teve uma chance aí e não conseguiu aproveitar. E aí o São Paulo não conseguiu criar nada, não conseguiu incomodar o goleiro do Vasco, não chegou nenhuma vez, né? Até a expulsão do Raniel aos 38 do primeiro tempo, né? Uma jogada, uma bola tirada lá da zaga do Vasco, desculpa, tirada da zaga do São Paulo, esticada lá para frente. E aí o Raniel foi disputar a bola com o jogador do Vasco, acabou levantando um pouco a perna, mas para quem vê o lance, vê claramente que o Raniel ele recua a perna, tenta tirar ali e não atinge totalmente o jogador do Vasco, né? Tem os cravos da chuteira acabam só raspando ali, mas o jogador do Vasco também encenou bastante, né? E como a arbitragem do Brasil é muito fraca, eles acabam caindo nesse tipo de coisa, né? E aí foi revisto o lance, né? O Daronco foi lá rever o lance no árbitro de vídeo, se perdeu quase 5 minutos para ver o lance, ele discutindo com a arbitragem lá de vídeo para saber se foi ou não, né?
E aí acabou expulsando o Raniel, para muita gente, ninguém que estava comentando o jogo achou que era para expulsão, muita gente, né? Eu não achei, eu achei que se ele tivesse talvez dado amarelo, né, pelo risco que se correu, estaria de bom tamanho, mas ele foi muito criterioso, né, e ele nem tinha certeza se ele daria o cartão amarelo, se daria o vermelho, ou se não daria nada, continuasse do jeito que ele tinha feito, né, que ele marcou apenas a falta, e aí chegou lá da sala de árbitros de vídeo para ele rever o lance, e aí claramente dá para ver que eles não têm uma posição, não tem uma definição do lance, né? Totalmente perdido. Você vê ele falando uma coisa e provavelmente lá na sala de vídeo vai falar de outra coisa. E aí ele acabou vendo e achou que o Raniel foi imprudente, deu cartão vermelho. E aí o São Paulo, que já não estava jogando bem com 11 em campo, por incrível que pareça, até o final do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu criar pelo menos duas jogadas ali, de lance ali, onde invadiu a área e quase fez o gol, né? No primeiro lance ali, o Everton conseguiu a finalização, ele tinha o Tietchan passando lá dele, poderia ter tocado, e o São Paulo poderia ter aproveitado melhor o lance, né? E essa foi a primeira finalização do São Paulo aos 40 do primeiro tempo, e logo depois uma jogada do Daniel Alves, que ele também invadiu a área, mas ali na última hora que ele foi finalizar, o zagueiro do Vasco acabou cortando. E aí o primeiro tempo acabou 0-0, né? E aí o Cuca posicionou o time, né? No início do segundo tempo. E já no início do segundo tempo, o Antony ali, que era um dos jogadores que estava mais procurando o jogo, logo aos 10 minutos ali do segundo tempo, acabou saindo, uma jogada que ele disputou ali no meio, e acabou sofrendo ali uma lesão ali no ombro, né? Acabou tentou voltar, saiu, aí tentou voltar, não conseguiu ficar, desabou de novo em campo e aí acabou saindo. O Cuca acabou colocando o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno que tinha marcado no último jogo contra o Atlético Paranaense, né? Gol da vitória. Entrou pelo lado direito, mas o São Paulo não conseguiu produzir, né? Antes disso, no final do primeiro tempo, o Cuca tinha deixado o Daniel Alves mais avançado ali, como falso, né? Lá na frente, né? Porque aí o Daniel Alves não se cansava tanto e também não era tanto exigido, né? Então só fazia aquela linha ali na frente, né? Ficava ele isolado e aí o Antony e o Everton recuaram e fizeram duas linhas de quatro, né? Junto com os volantes ali do São Paulo. E aí depois disso, da saída do Antony, né? A entrada do Vitor Bueno, o São Paulo continua ali com dificuldade de criação, com um a menos ali, né? O Vasco marcando muito bem. E o São Paulo, quando tentava o último passe, ele errava e o Vasco saía em alguns contra-ataques. E aí, aos 13 minutos do segundo tempo, um escanteio, né, cobrado lá do lado esquerdo. E aí o Juanfran, para mim, na minha opinião, ele falhou, né? Não marcou o atacante do Vasco, que a bola caiu no pé dele, teve o tempo de dominar e bater no canto. Volpe ainda tentou ir na bola, não conseguiu. 1-0 para o Vasco, e aí foi desespero total, né? O São Paulo tentou vir para cima, né? Mas com muita dificuldade, com um a menos ali, só tocava a bola para um lado e para o outro, sem profundidade, né? Sem o homem de referência ali, o São Paulo sentiu bastante. E aí o Vasco criou algumas situações, teve alguns contra-ataques, e aí já quase aos 30 e poucos do segundo tempo, uma outra jogada do Vasco, né? Uma bola. Teve um chute, né? De fora da área, o Volpe espalmou. Aí teve uma bola cruzada lá direita do ataque do Vasco, a bola cruzou pro outro lado. O jogador do Vasco conseguiu alcançar a bola, né? E aí ele fez o cruzamento, né? E aí o jogador do Vasco entrou sozinho, livre, sem marcação nenhuma, praticamente na marca do pênalti e só teve o trabalho de empurrar pro gol. E aí o Vasco matou o jogo, fez 2-0 e aí o São Paulo praticamente deu adeus a qualquer reação e o Cuca ainda colocou, ele tinha tirado antes disso, né, feito algumas substituições, né, como eu te falei para vocês, o Antony saiu lesionado, entrou o Vitor Bueno, depois ele tirou, quem foi? O outro jogador que o São Paulo tirou foi cara, agora me faltou a memória, deixa eu ver aqui na colinha se eu tenho.
Depois saiu o Léo Pelé, né? O Léo Pelé. E entrou. Entrou quem, gente? Agora eu fiz algumas anotações aqui, mas não estou entendendo. A minha anotação. Pra vocês verem como é que foi, né? Jogo difícil por ali, né? Ah, tá. Depois o Cuca tirou o Léo Pelé e colocou o Everton Felipe, né? E aí o Lisieiro passou pro lado esquerdo, ficou só o Titi ali no meio. E aí o Cuca fez o Daniel Alves recuar um pouquinho para ficar ali junto com o Tietchan no meio de campo e o Everton Felipe fazer o meio ali de campo, né? Então ficou ele, o Everton e o Vitor Bueno. E aí o Vitor Bueno acabou passando ali pro meio, o Everton Felipe ficou ali no meio e do lado direito ali, né? E depois o Cuca tirou no finalzinho já o Lisieiro, se eu não me engano, saiu. E aí entrou o Igor Vinícius e o Juan Fran passou pro lado esquerdo, né? E o Igor Vinícius entrou lá direito, mas aí já era final do jogo. E aí o São Paulo não tinha mais o que fazer. Então assim, galera, não dá pra botar a culpa só no árbitro. A gente tem que saber que o São Paulo não jogou absolutamente nada. Tanto que depois da expulsão do Raniel, o São Paulo, por incrível que pareça, no finalzinho do primeiro tempo melhorou. Teve até pelo menos ali 2 chances de fazer um gol, né? E no segundo tempo o São Paulo sentiu, não conseguiu criar absolutamente nada, né? O Vasco fez o gol praticamente no início do segundo tempo ali, né, aos 13 minutos. E aí depois só controlou o jogo. E aí quando forçou um pouquinho, foi lá, fez o segundo. E infelizmente acabou matando o jogo. O São Paulo não conseguiu ter mais reação. O São Paulo perde aí a invencibilidade, né, de 6 partidas, né, um empate e 5 vitórias. Né, e agora tem o Grêmio no próximo domingo em casa, né? O que ajudou muito o São Paulo nessa rodada foi o empate do Santos, né? O Santos estava vencendo 3-0 o time do Fortaleza e tomou um empate e parou ali nos 33 pontos. O São Paulo continua ali na briga, né? Por mais essa derrota, mas a gente não poderia ter perdido pontos, né? Porque o time do Vasco é um time que está lá embaixo, brigando lá embaixo. E infelizmente perdemos a oportunidade aí de somar pontos e continuar aí, né? Mas o São Paulo continua ali na quarta posição, 30 pontos, né? Com a ajuda desse tropeço aí do Santos, né? Que empatou hoje, a diferença aumentou para 1 ponto a mais, agora são 3 pontos. Continuar nessa pegada, o São Paulo está bem, né? Infelizmente hoje não jogou tão bem, e aí teve a questão da expulsão do Raniel, e isso acabou ajudando o time do Vasco a conseguir o resultado. Mas o São Paulo possivelmente aí, domingo que vem, tem a volta de Pato, do Toró, né, do Reinaldo. Então alguns jogadores aí devem voltar, o time do São Paulo deve estar mais encorpado. E aí sim a gente pode aí conseguir voltar a ter os resultados que a gente precisa e continuar nessa briga aí direta por uma vaga na Libertadores, primeiramente. E quem sabe a gente aí, dependendo dos adversários aí, se a gente continuar bem, a gente possa brigar pelo título, por que não? Eu acredito. Né? Mas esquecer a partida de hoje, infelizmente ali foi uma derrota aí doída, né? Porque a gente estava no embalo. Mas é bola pra frente, vamos aí, né? E domingo que vem a gente tem o Grêmio, né? A gente tem uma sequência aí, depois contra o Internacional e depois o CSA. Esses são os últimos 3 jogos do São Paulo nesse primeiro turno. Então a gente precisa fazer bons jogos aí, somar pontos e continuar nessa briga que ainda não está nada perdido. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa impressões de vocês aí da partida, como é que foi, se vocês acharam que foram justa ou não a expulsão do Raniel, se isso realmente prejudicou o time do São Paulo, né? E deixa um comentário aí de vocês, e deixa aquela curtida aí para continuar ajudando o canal. E a gente volta aí durante a semana aí com as notícias do São Paulo. E domingo que vem a gente está de volta aí, gravando aí o pós-jogo contra o Grêmio, beleza? Galera, tamo junto, valeu, grande abraço, tchau, tchau.